no verso 16 você vai ver. Paulo agora, ele está em uma grande obra, ele está em uma cidade. E na cidade agora ele vai procurar um lugar onde ele possa fazer a obra. E o texto diz que quando ele passa, uma jovem que ali estava, esta jovem tinha consigo um espírito de adivinhação. Por que o texto diz que é espírito de adivinhação? Porque o espírito que estava nela não vinha da parte de Deus. O espírito que estava sobre ela não pertencia ao Deus Criador. Não era o Espírito excelente, não era o Espírito Santo. Ei, irmão, isso acontece. O espírito que estava sobre essa jovem era da parte do maligno. Essa jovem, toda vez que Paulo e Silas passava, ela gritava diariamente. Esses homens aí que passam por nós todos os dias, pregando a salvação do Deus Altíssimo, verdadeiros são homens de Deus. E diariamente ela falava isso, dia após dia, até que um certo momento Paulo vai ficar indignado, porque ele bem sabia que aquilo não vinha de Deus. Ela estava mentindo ou falando a verdade? Falando a verdade. Verdadeiramente, Paulo foi até ela, da onde Cristo, eu ordeno, sai do corpo dela. Na hora que aquela jovem foi ali, está entendendo? Quem tem autoridade do céu não precisa ir até lá. De onde ele está, ele fala e a coisa acontece. Está entendendo? Você tem autoridade do Deus sobre você. Você pode estar aqui, a irmã do Rio de Janeiro. Você vai orar e um milagre vai acontecer. Você vai profetizar e vai ter reboliço. Você vai falar e Deus vai mover o céu, porque existe uma autoridade sobre você. Existe uma autoridade sobre a tua vida. Existe uma autoridade sobre a tua pessoa. E o maior poder está em nome de Jesus Cristo Nazareno. Repreenda essa situação, repreenda essa enfermidade, repreenda essa história. Tem gente que acha que Deus só opera se botar a mão na cabeça. Tem gente que acha que o milagre só vai acontecer se o profeta for até lá. Ei, quando vieram até o profeta Eliseu, aquele homem com lepra, o profeta foi até ele, não foi. Ele pensou que iria, não foi. Mas o profeta deu as instruções. Por quê? O poder está na palavra. Alguém vê? Glória a Deus. O poder está na palavra. Quem aceitou Jesus tem autoridade do céu, sim ou não? Sim. Então você também tem poder nas suas palavras. É você quem determina como vai acontecer. É você quem determina como a tua história vai continuar. É você quem determina, aleluia, como isso vai acontecer. Basta você crer, porque a autoridade de Deus está sobre você. Eita, não sei se eu estou sendo bem claro aqui. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Amém. Escuta lá. Aí, e através do seu trabalho, muitos recebiam falsas revelações, falsas curas e falsos milagres. E isso gerava para aqueles que cuidavam dela muito lucro, muito dinheiro. Uma vez que Paulo repreende o espírito que estava sobre ela, vai enfurecer os seus senhores. E eles vão ficar indignados. Aí um vai olhar para o outro e vai dizer, e agora? Acabou a nossa fonte. Como é que nós vamos sobreviver? Se ela não tem mais o poder sobre ela, se ela não tem mais o Espírito sobre ela, como é que nós vamos fazer? Estou fazendo analogia aqui, conjecturando. Aí um olha para e diz, o que aconteceu com aqueles homens lá?
vai começar uma situação na vida de Paulo e na vida de Silas que poucos crentes nos dias de hoje é difícil de suportar. Porque conforme o milagre e a libertação aconteceu, Satanás agora eu coloco Satanás porque ele é mestre disso. Ele vai usar a mente daqueles homens para se levantar contra os homens de Deus. Aí você já vai entender o porquê que tudo acontece. Paulo agora está ali junto com Silas, e esses homens vão ficar nervosos, vão até eles, vão tirar satisfação, e não contentes, aleluia, começam, aleluia, a criar ali uma confusão, uma situação, e levando, eles não sabiam, é que quem mexe com crente, está mexendo com o céu, quem mexe com o homem de Deus, está mexendo com Jeová, está mexendo com Jesus de Nazaré. Vai melhorar, irmão. Vem seu coração. Se você tem glória, segura aí. Vai melhorar. Aí eles começam a falar, esses homens aí, lá de Roma, eles chegaram a entender que Satanás também vai levantar o deles para tentar te oprimir. Satanás também vai tentar levantar o deles para tentar te parar, para tentar ver você cair. Mas quem tem a direção de Deus e quem tem a unção do céu, pode vir levante, pode vir fofoca, pode vir calúnia, pode vir a maior afronta que vier. Ele não teme, porque a comunhão do céu é maior, a comunhão com o Espírito é maior. Ei, pode se levantar, mas uma coisa Deus vai fazer. É julgado. E agora o que nós vamos fazer? Pega esses homens, lança lá no cárcere. Mas antes de chegar na prisão, antes de serem lançados no cárcere, houve um processo dolorido. Além das palavras que doem mais que... Tem palavra que dói mais que pancada, sim ou não? Ouviram de tudo um pouco. Paulo vai ser esbofeteado. Paulo vai ser humilhado. Paulo e Silas, chicoteados. 40 chicotadas. Estes homens foram sentenciados. Na época, o judeu tinha o hábito, o costume de chicotear as pessoas que cometiam graves crimes. E o chicote deles tinham de 3 a 5 tiras de couro. Ou seja, todas as vezes que era dada uma chicotada, em Paulo e em Silas ficavam aproximadamente entre 3 a 5 marcas no seu corpo. Você consegue entender o estado físico que esses dois homens ficou? O corpo deles tomando 40 chicotadas. Quem sabe era cada chicotada era uma gota de sangue que caía do lado. Cada chicotada era uma marca, era uma perfuração, era um corte do outro. Mas eles se suportaram calado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, porque aquilo que o homem natural não suporta, quem é do céu e é cheio do Espírito Santo tem capacidade para suportar. Sabe por que Paulo não respondia? Porque sabia que Deus iria justificá-lo. Irmão, às vezes o crente desiste de fazer a obra por tão pouca coisa. Às vezes o crente desiste de dar seguimento, continuidade ao chamado, a direção que Deus lhe deu, porque alguém se levantou, porque alguém falou mal. É assim ou não é? Mas Paulo, ouvindo o que ouviu, sofrendo o que sofreu, apanhando como apanhou, em nenhum momento Paulo vai desistir. Agora diga por quê? Porque, aleluia, a graça estava sobre ele, está entendendo? E quem tem a graça tem capacidade
mandava açoitar. Naquela época era tirada as vestimentas. Qual que era a intenção? Causar mais dor. As pessoas, quando iam ser chicoteadas, ficavam desnudas, ou seja, seminudo. Lembra-se a crucificação de Jesus? Jesus estava apenas com um paninho que cobria suas partes íntimas. Qual que era a intenção do povo? Causar mais dor e constrangimento. Só que a diferença entre o chicote de Paulo e Silas e a diferença entre o chicote que foram chicotear Jesus era que o chicote de Paulo e Silas, nos quais eles foram chicoteados, tinham de 3 a 5 tiras de couro, o que já, aleluia, causou um grande estrago. Mas no chicote que foi usado para chicotear Jesus de Nazaré, aleluia, além das 5 pontas de couro, tinha 5 pontas de ossos na pontinha do couro. Então cada chicoteada que o guarda dava em Cristo, 5 perfurações marcavam o seu corpo, fazendo com que o sangue fosse derramado, representando o sacrifício de Cristo por mim e por você. Está entendendo? Representando o sacrifício. A cada chicoteada, 5 perfurações, 5 gotas de sangue, milhares de pessoas sendo salvas por meio do sacrifício. Ei! A diferença entre o chicote de Paulo e Silas e o chicote que atingiu Jesus eram os ossos. Agora escuta. Eu disse que tocaram no corpo de Paulo. E eu disse que tocaram no corpo de Silas. Quebraram os dois. Mas não conseguiram tocar em 2 coisas. Diga qual foi. A primeira coisa, a fé. Não conseguiram tocar na fé de Paulo e de Silas. Qual foi a segunda coisa, pregador? Aleluia. Adoração. Aleluia. Não conseguiram tocar na adoração de Paulo e Silas. Está entendendo a coisa? Aleluia. Podem tocar até no teu corpo. Podem tentar te parar. Podem até tentar te calar. Mas não pode tocar na tua fé. Mas não pode tocar na tua adoração. Satanás, escuta essa. Pode se levantar. Pode querer parar. Mas na fé da igreja, na adoração da igreja, você não vai tocar. Das coisas que não se, mas a certeza das que se Aí eu olho para o servo, olha na janela da alma dele, olha na janela da alma, nos olhos. Diga assim: minha irmã, meu irmão, como está a tua fé? Como está a tua fé? Fala como profeta. Como está a tua fé? Se a tua fé está firme, você tem força para suportar o que vier. Escuta, por que eu digo isso, meu pastor? Porque os dois estavam